Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais esquisitas da Bíblia. Uma daquelas que, de primeira, parece não fazer sentido nenhum, mas que, na verdade, abre uma janela para uma visão de mundo antiga, quase esquecida, sobre o que a gente poderia chamar de geografia cósmica. Vamos lá? O ponto de partida da nossa conversa é esse. É um detalhe muito específico, bem peculiar, na história de um homem chamado Naamã. Imagina a cena. Ele recebe uma cura que muda a vida dele e, em vez de pedir ouro, poder, qualquer coisa, o único pedido dele é terra. Mas por quê? O que ele ia fazer com terra? E tá aí o pedido, direto da fonte. Ele quer a terra de Israel para poder adorar o Deus de Israel. Essa aqui é a pista fundamental. É ela que nos leva para uma compreensão bem mais profunda de como os antigos israelitas enxergavam o mundo, o território e o divino. Para resolver esse mistério, a gente precisa de uma chave. E essa chave, olha que curioso, está escondida num único versículo da Bíblia. Um versículo cujo sentido original foi meio que perdido no tempo por causa de uma mudança bem pequena, mas que fez toda a diferença no texto. A passagem que muda o jogo é Deuteronômio 32, ali nos versículos 8 e 9. São esses versos que descrevem o que aconteceu lá na Torre de Babel, quando Deus estabeleceu as fronteiras das nações. É aqui que o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Agora, olha que interessante essa comparação. Os manuscritos mais antigos, como os famosos rolos do Mar Morto, dizem que Deus dividiu as nações segundo o número dos filhos de Deus. Já os textos mais recentes, que são a base de muitas traduções, mudaram isso para filhos de Israel. Essa pequena troca de palavras muda completamente a história. E existem ótimas razões para a gente acreditar que Filhos de Deus é a leitura original. Primeiro, a idade dos manuscritos. Os mais antigos falam isso. Segundo, a lógica da história. Israel nem existia como nação na época da Torre de Babel. E terceiro, o contexto. Gênesis 10 lista 70 nações, um número que bate com a ideia de um conselho divino, e não com a futura nação de Israel. Então, a grande virada de chave é essa. Lá na Torre de Babel, por causa da rebelião, Deus basicamente deserdou as nações. Ele as entregou ao domínio desses seres divinos menores, os tais filhos de Deus. E aí, logo em seguida, ele começa um projeto do zero, chamando Abraão para criar um povo novo, Israel, que seria a porção exclusiva dele na Terra. Isso nos leva direto para a ideia central, a geografia cósmica. A noção de que um território físico está diretamente ligado a uma autoridade espiritual. Cada pedaço de terra no mundo antigo tinha um governante divino específico. Essa tabela deixa a ideia bem clara. A terra de Israel era o domínio de Yahweh, habitada pelo seu povo. Todas as outras terras, bom, essas pertenciam a esses outros seres divinos e eram habitadas pelas nações que foram entregues a eles. Era uma divisão clara entre o espaço sagrado e o espaço, digamos, comum. E essa ideia não aparece só uma vez. Em Deuteronômio 4, o texto diz que Deus distribuiu os deuses astrais, como o Sol e a Lua, para as outras nações, mas pegou Israel para si. São dois lados da mesma moeda. Deus entregou as nações para os deuses e os deuses para as nações. Ok, agora que a gente tem essa chave da geografia cósmica em mãos, várias passagens da Bíblia que pareciam meio estranhas, de repente, começam a fazer todo o sentido. Vamos ver como isso funciona na prática. E aí a gente volta para a nossa pergunta inicial. Naamã entendeu a lógica. Para adorar o Deus de Israel de forma autêntica, ele acreditava que precisava estar no território de Deus. E como ele não podia se mudar para Israel, ele teve uma ideia: levar um pedaço do território de Israel com ele. Ele estava, na prática, criando uma pequena embaixada de solo sagrado na terra dele. Vamos para outro enigma. O rei Davi. Quando ele é expulso de Israel, ele se lamenta dizendo que seus inimigos estavam, na prática, forçando-o a servir outros deuses. Por que ele diria uma coisa dessas? Será que Davi não sabia que Deus está em todo lugar? Claro que ele sabia. Mas dentro dessa visão de mundo, ser expulso da herança do Senhor significava entrar no domínio geográfico de um Deus diferente. Para Davi, território e adoração eram inseparáveis. Estar fora da terra de Yahweh era estar fora do espaço sagrado de Yahweh, simples assim. Essa visão de mundo também joga uma luz sobre a importância de certas práticas de Israel. Por exemplo, por que a circuncisão e a obediência à lei eram tão, mas tão cruciais para a identidade deles como povo? Porque essas práticas eram marcadores de identidade, de distinção. Elas separavam os israelitas, física e legalmente, de todas as outras nações que estavam sob o domínio de outros deuses. A circuncisão
era o sinal de que pertenciam à família de Yahweh, e a lei era o contrato da aliança exclusiva que eles tinham com ele, na terra dele. E essa história não para no Antigo Testamento, não. A ideia de geografia cósmica continua até o Novo Testamento. E é lá que a gente começa a ver uma grande reversão de tudo aquilo que aconteceu em Babel. O apóstolo Paulo, por exemplo, usa uma linguagem que reflete exatamente essa visão. Quando ele fala de principados, potestades, governantes, ele está se referindo a esses mesmos seres divinos que governam as nações, as autoridades espirituais que estão ligadas a territórios específicos. Então, a grande história cósmica se desenrola assim. Em Babel, as nações são divididas e entregues a outros deuses. Com Abraão, Deus cria sua própria nação. E no Pentecostes, aí vemos o começo da virada. Representantes de todas aquelas nações espalhadas ouvem a mensagem em suas próprias línguas, um sinal claro do plano de Deus de trazer todas as nações de volta para casa. E assim, a história estranha de 2 sacos de terra se torna a chave para uma teologia profunda e fascinante. Ela nos mostra um mundo que era mapeado não só por rios de montanhas, mas por fronteiras espirituais. E fica a reflexão, entender esse antigo mapa cósmico, como isso muda a maneira de ler não só essas, mas tantas outras histórias.